Bom dia, pessoal. O espírito... Obrigado. O espírito da aula foi escolher, né, 4 questões sobre temas que são recorrentes também, né? Para os alunos do PENS, que a gente passou muitas semanas fazendo um monte de questões de provas anteriores do Enem. De repente vai soar um pouco repetitivo, principalmente para aqueles que forem meus alunos, né? Mas eu fiz questão de escolher questões do próprio Enem mesmo, porque, enfim, a aula está sendo transmitida para dezenas de pessoas, né, no Brasil inteiro. Bom dia aí para a galera de casa também. Então faz sentido discutir questões anteriores, porque muitas pessoas estão trabalhando em cima disso, né? Tem muitos alunos resolvendo as questões das últimas provas no sentido de se preparar para o final de semana. Bom, a primeira questão que eu selecionei aí é sobre combinatória, né? Sobre o velho dilema ali da diferença entre arranjo e combinação. Então tá aí o enunciado, se puder colocar na tela aí para todo mundo, por favor. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Depois, em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. E aí vem a pergunta, né? A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... E tem as opções aí, né? Combinação e arranjo e combinação, arranjo e permutação, 2 combinações ou 2 arranjos. Repara, em primeiro lugar, que a questão não pediu para você calcular nada, né? Tem muitas questões do Enem que não tem a ver com a sua capacidade de calcular coisas, mas sim entender a essência, né, do que são elas. O que é a combinação? Para que serve? Em que tipo de situação você usa isso? Para contar o quê? Né? O que é o arranjo? Né? Qual é a diferença dele para a combinação e tudo mais? Pois bem, antes da gente tratar dessa questão aí, eu queria colocar 2 probleminhas como um exemplo, que são os 2 que eu sempre uso para ilustrar para os meus alunos a diferença, né, entre o arranjo e a combinação. O primeiro problema é o seguinte: imagina que você tem uma bandeira como a da França, uma bandeira com 3 listras verticais. E aí você tem 7 cores disponíveis e você deseja pintar essa bandeira colocando uma cor diferente em cada listra. Quer dizer, a bandeira não pode ser como a da Nigéria, por exemplo, que é verde, branco e depois verde de novo. Você não pode repetir cor. Tá? A pergunta é óbvia, né? Quantas bandeiras diferentes você consegue pintar? Os problemas de contagem sempre são assim, né? O final é, de quantas maneiras diferentes eu consigo fazer alguma coisa, eu consigo realizar tal tarefa, né? E o problema paralelo é o seguinte: você tem uma barraca de frutas, e aí você dispõe de 7 frutas, e você vende saladas, né? E cada salada de frutas é composta de 3 frutas diferentes. Então, o cara também não pode chegar na sua barraca e pedir abacaxi, abacaxi e abacaxi. Isso não é salada de frutas, é abacaxi. Então, no problema das bandeiras, as cores têm que ser todas diferentes. No problema da salada de frutas, as frutas têm que ser todas diferentes. E vocês devem ter percebido que eu escolhi números iguais para os dados nos 2 problemas de propósito, né? No problema da bandeira, você tem 7 cores. No problema da salada, você tem 7 frutas. No problema da bandeira, são 3 listras, uma de cada cor. No problema das saladas, são 3 frutas diferentes. E aí, quantas bandeiras você consegue pintar? Quantas saladas você consegue fazer? Né? Se você for pensar usando o princípio multiplicativo, parece que esses 2 problemas são o mesmo. Porque no problema das bandeiras, quando você vai pintar a primeira listra, você tem 7 cores, né? E como tem uma restrição de que você não pode repetir, na hora da segunda listra vão ser 6, e na hora da terceira listra vão ser 5. E aí, quando você faz a multiplicação 7 vezes 6 vezes 5, você chega lá num total de 210 bandeiras, né? E no problema das saladas parece que o caminho é exatamente o mesmo. Quando você vai montar ali a salada de frutas, quando você for escolher a primeira, você tem 7 opções, e aí, como não pode repetir, na segunda você tem 6, na terceira você tem 5, e aí você multiplica tudo e a conta dá 210 de novo, né? Bom, eu imagino que vocês saibam que, apesar de muito parecidos, esses 2 problemas não têm a mesma resposta, né? Então, uma das 2 contas que eu fiz não está certa. Vocês sabem dizer qual é a conta que não está certa? É a das bandeiras ou é a das saladas? É a das saladas, né? A conta das saladas não está correta. Legal. Esses 2 problemas não têm a mesma resposta. Se o problema das saladas não tem resposta 210, a pergunta é a seguinte: a resposta é mais de 210 ou menos de 210, na sua opinião? É menos de 210, né? Então, até aí está gabarito. Vocês sabem dizer por que o problema das saladas não está legal, ou melhor, qual é a diferença essencial que existe entre esses 2 problemas? Tem uma palavra-chave aí. Qual é essa palavra? Isso, a palavra é ordem, né? Quando você está no problema das bandeiras, tem 2 coisas diferentes que importam aí. A primeira, obviamente, é quais são as cores que você vai escolher.
Mas, em segundo lugar, importa também em que ordem você vai escolher essas cores. No sentido de que se você pegar 3 cores, por exemplo, azul, vermelho e branco, e pintar a bandeira com azul primeiro, depois branco, depois vermelho, vai sair uma bandeira lá. Mas se você pegar essas mesmas 3 cores e trocar de ordem, né? Se você permutar essas 3 cores e pintar de vermelho primeiro, depois de azul, depois de branco, é uma bandeira nova, né? É uma bandeira diferente. Então, as mesmas 3 cores permutadas geram um monte de bandeiras distintas, né? No problema das saladas, no entanto, a realidade não é essa. Quando você vai montar as saladas de frutas, você só tem uma preocupação na cabeça, que é quais são as frutas que eu escolho. Então não tem diferença nenhuma entre banana, maçã, laranja, banana ou banana, laranja, maçã. Você não está se importando com isso, né? Significa que quando você faz aquela conta 7 vezes 6 vezes 5, você está contando todas essas saladas que eu falei, formadas pelas 3 frutas, mas em ordens diferentes. Você está contando essas saladas como se fossem diferentes, quando na verdade elas não são, né? Repara que até agora eu falei dos problemas, falei das soluções, você já viu o que está errado, né? Mas a gente ainda não viu 2 coisas. Em primeiro lugar, a gente não viu como é que se corrige o problema das saladas, né? E a gente ainda não colocou em pauta os nomes arranjo e combinação, né? Então eu vou passar para vocês a bola aí. O problema das bandeiras, ele é um problema de arranjo ou de combinação? Pois é, né? Nas questões de arranjo, você está interessado não só em que objetos são selecionados, mas também na ordem que eles são. O problema das saladas é um problema clássico de combinação. Quando você combina coisas, ou quando você usa o verbo escolher, né, das 7 frutas, você deseja escolher 3, tem 2 coisas implícitas aí. Em primeiro lugar, está implícita a ideia de que os objetos que você escolhe são sempre distintos. Por isso que eu fiz questão de marcar isso no texto, né? Por exemplo, se eu for escolher 3 alunos dessa sala aqui, para dar mais 3 iPads de presente, não faz sentido esses 3 iPads serem dados para uma mesma pessoa, né? Então eu vou escolher necessariamente 3 pessoas distintas. E não importa qual é a ordem, né? Se vai ser o André, o Bruno, o Cláudio, ou o Cláudio, o André, o Bruno, isso não faz a menor diferença para o problema também. Então, nas questões em que a ordem importa, você tem a ideia de arranjo, né? E nas questões em que a ordem não importa, você tem a ideia de combinação. Bom, voltando para a questão, e eu ainda não falei, né, de como se corrige lá o problema das saladas, voltando para a questão para a gente matar logo o problema, você tem 2 tarefas aí na hora de sortear os grupos e o jogo de abertura, né? São 2 passos. Primeiro, você tem 12 times, voltando lá, ó, você tem 12 times, e desses 12 times você precisa selecionar 4 para formar um grupo. É que nem na Copa do Mundo, né? E aí, se o grupo for Brasil, Argentina, Camarões e Nigéria, ou Brasil, Camarões, Nigéria e Argentina, dá no mesmo, né? A preocupação num primeiro momento é, dos 12 times que estão ali disponíveis, eu tenho que selecionar 4, e esses 4 times vão formar um grupo. Em nenhum momento, nada foi dito no contexto, e é do contexto que você tem que depreender mesmo as coisas e tirar as conclusões, nada foi dito sobre qualquer tipo de relevância de ordem entre esses times, né? Então, na hora de você pegar esses 12 times e escolher os 4 para formar um grupo, você acha que você vai usar arranjo ou combinação? Combinação, né? Perfeito. Pois bem, agora tem um segundo problema. Uma vez que o grupo está formado, e tem 4 times lá, você precisa selecionar 2 para formar o jogo de abertura, né? Para quem acompanha menos futebol, aí tem uma coisa que precisa ser esclarecida. Quando você olha um campeonato como o brasileiro, por exemplo, todos os times jogam contra todos os times. E isso acontece 2 vezes, né? Tem o primeiro turno e tem o segundo turno. Todo mundo se enfrenta, depois todo mundo se enfrenta de novo. Então, no primeiro turno acontece um jogo Vasco e Grêmio, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. E aí depois, no segundo turno, acontece um jogo Vasco e Grêmio de novo lá no Olímpico, né? Todo jogo tem um mandante e um visitante. Inclusive, quando você olha na televisão, né, que está lá Vasco versus Grêmio ou Grêmio versus Vasco, o primeiro time ele necessariamente é o mandante e o segundo time necessariamente é o visitante. Quando você olhar na televisão Vasco versus Grêmio, você pode ter certeza que o jogo é aqui. E quando você olhar Grêmio versus Vasco, você pode ter certeza que o jogo é lá. Então, na hora de você montar o primeiro jogo, o jogo Vasco-Grêmio não é igual ao jogo Grêmio-Vasco. Então, a ordem dos times aí, importa ou não importa? Importa, né? Então, a seleção dos 2 times que vão fazer um jogo de abertura é um problema de arranjo ou é um problema de combinação? Então, é um problema de arranjo, né? Então, quando você volta lá nas opções, tá aí, né? As respostas são uma combinação e um arranjo, respectivamente. Então, o gabarito é a opção A. Em homenagem ao Moisés, eu diria que a opção é A! Gabarito, opção A. Então, ó, galera, tem que ficar ligado aí, né? Voltando lá no problema das saladas de frutas, vale lembrar que o finalzinho é o seguinte, ó. O problema das bandeiras, a conta foi 7, 6, 5. No problema das saladas, a conta também é 7, 6, 5.
Só que tem uma diferença, né? Como aquelas frutas podem permutar livremente e elas não estão gerando saladas novas, mas só redundâncias, você corrige a conta, você desconta as redundâncias, dividindo aquele 765 pelo fatorial do número de frutas que você está permutando, né? Então, a conta das bandeiras é 765, a das saladas de frutas é 765 sobre 3 fatorial, né? Enquanto um problema dá 210, o outro dá 35. A resposta do problema das bandeiras é dada pelo arranjo das 7 cores tomadas 3 a 3, enquanto a resposta do problema da salada de frutas é dada pela combinação das 7 frutas tomadas 3 a 3. É isso, né? Legal. Bom, passar para o problema 2 aí. O objetivo dele é lembrar que tem muitas questões de geometria espacial na prova, né? Todos os sólidos geométricos já apareceram no Enem um montão de vezes. E um dos Enems de 2009, eu não sei se foi o que aconteceu ou se foi o que foi anulado, quase todos os sólidos geométricos estavam na mesma prova. Então, numa única edição, ali em 45 questões, tinha um cone, tinha uma esfera, tinha um prisma, tinha uma pirâmide, tinha um cilindro. Os sólidos aparecem com muita frequência e é fácil entender por quê. As questões de matemática elas estão sempre relacionadas a coisas do cotidiano e é muito fácil você propor problemas concretos em que sólidos geométricos apareçam. Então, você fala de um tanque cilíndrico, o chapéu do aniversário do fulaninho que era em formato de cone, a bola de futebol, blá, 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 a piscina em formato de prisma, não sei o que lá. Então, é muito fácil você propor problemas em que os sólidos apareçam, né? Está aí uma questão de cilindro, ela não tem uma importância enorme por si só, mas o objetivo é esse, né? Muito parecido com o que o Márcio Branco falou. É às vésperas da prova fazer você atentar para as coisas que mais caem no Enem. Geometria espacial, né, disparado, um dos assuntos que mais caem. E aí, ao contrário dos outros professores, né, as aulas de matemática, as aulas da galera de exatas, elas são um pouquinho diferentes, elas são menos palestradas, né? Às vezes nós somos obrigados a escrever. É uma questão aí que eu vou resolver, vou fazer conta, vou usar fórmula e tudo mais, enfim. Vou usar essa caneta aqui altamente tecnológica. Pode ser que, eventualmente, de primeira eu não mande tão bem assim, mas a gente vai ajeitando. Bom, para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 centímetros de espessura. E aí, supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a quanto, né? Tá? Boa e velha questão de matemática. Um monte de dado aí, tudo mais, uma pergunta, você sabe que vai ter que fazer um montão de conta. Ao contrário da questão anterior, que foi mais conceitual, essa daí é mão na massa mesmo, né? Bom, o primeiro comentário aí sobre esse problema é o seguinte. As questões de geometria, elas ficam muito mais difíceis para o aluno, mesmo quando o problema em si é fácil do ponto de vista matemático, elas ficam muito mais difíceis quando a figura não é dada, né? Os problemas de geometria eles se dividem em 2 classes. Às vezes você lê o texto e a figura está lá disponível para você. Isso é um V0 importante, né? Porque você começa a pensar já a partir da figura que está ali diante dos seus olhos. Mas muitas das vezes isso não acontece. Então, o problema exige de você várias coisas. A primeira delas é que você tenha a competência para interpretar o que está escrito aí e desenhar o problema. É claro que a sua vivência ajuda muito, né? Se você já tiver visto uma manilha de esgoto que não é uma coisa tão típica, né? Você já sabe o que é, então você já começa desenhando o troço certo. Se não, você tem que entender a descrição do objeto, né? Então, é um sólido matemático, com as dimensões, com os dados todos, descritos em palavras, aí, o troço textual, né? Então, vamos desenhar essa manilha aí e fazer as contas para poder responder o problema. Bom, deixa eu ver se eu tenho espacinho aqui. O desenho é mais ou menos o seguinte. Deixa eu testar aqui a caneta. Opa, sabia que eu ia fazer besteira. Ih, fiz um monte de besteiras. Cadê? Ah, tá aqui, voltei. Vamos lá. Pincelzinho. Tem uma caneta aqui. Que beleza. Tá lá. Então, bom, o desenho acho que dá para ficar com o microfone legal. O desenho é o seguinte, galera. Você tem, em primeiro lugar, um cilindro, né? Tá aí, ó. Não vai ficar tão bom. Né? E ele tem 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura. Tem uma coisa chata aí sobre esse 2 metros de diâmetro. Muitas questões de matemática que envolvem coisas circulares dão o diâmetro ao invés de dar o raio. Isso é uma coisa um pouco odiosa, né? Porque todas as fórmulas envolvem raio, nunca diâmetro. E aí você vai lá, bota o diâmetro achando que é raio e erra tudo e tudo mais. Mas faz sentido o problema dar o diâmetro, porque na prática, quando você vai medir, por exemplo, lá o cilindro, às vezes não dá para você botar a fita ou a régua, seja lá o que for, no meio e medir até a ponta. É muito mais fácil você medir o diâmetro, né? Concretamente falando, do que medir o raio. Então, esse cilindro aí tem diâmetro 2 metros, então o raio aqui é 1, deixa eu me apoiar aqui, né? 1 metro.
E ele tem 4 metros de altura. É um treco assim, ó. E depois ele é envolvido homogeneamente por uma camada de concreto contendo 20 centímetros de espessura. Quer dizer, é um cilindro envolto por outro cilindro. Você sabe na geometria plana o que é uma coroa circular. Você tem um círculo dentro de outro círculo. Aí imagina que você pega uma coroa circular e dá a ela dimensão de altura. Então você levanta aquilo ali. Você constrói um cilindro vazado com outro cilindro dentro. Então você tem um cilindro maior envolvendo o primeiro, né? E a coisa fica mais ou menos assim. Olha lá. No espaço entre os dois cilindros, você vai jogar um monte de concreto. E é isso aí que vai ser a manilha. É muito mal comparando, é como se fosse um pneuzão de carro. Né? Imagina um pneu de trator bem grande. Uma manilha é um troço grande, né? E essa camada aí tem 20 centímetros de espessura. Repara como é que está a maneira minha escala, porque o raio aqui é 1 metro e isso aqui ó, é 0,2 metro. A escala está muito legal, né? Pois bem, a primeira tarefa é calcular o volume dessa coisa. Quanto concreto você consegue colocar aqui no meio, né, no espaço entre os cilindros. E depois tem um segundo momento, você sabe quanto custa 1 metro cúbico de concreto e você quer transformar essa questão aí do volume em preço. Você quer dizer quanto vai custar esse negócio na prática, né? Bom, a gente precisa saber uma coisa técnica para poder andar nesse problema aí, né? Que é a fórmula do volume do cilindro. Nas 2 últimas semanas de aula, quando a gente estava fazendo revisões aí, eu andei perguntando certas fórmulas para os meus alunos. Qual é a fórmula de não sei o quê? Qual é a fórmula da área lateral do cone, por exemplo, e tudo mais. E deu para ver que às vésperas da prova, a gente tinha alguns alunos que não sabiam certas fórmulas, né? Às vezes o Enem é muito legal, mesmo em questões de geometria espacial, e dá fórmulas para os alunos, mas nem sempre isso acontece. Repara que eu não estou pregando aqui a decoreba, no sentido de que você saber a fórmula não é uma garantia de que você vai fazer a questão. Mas saber as fórmulas te dá chance de fazer a questão. Numa questão dessa aí, se você não sabe como se calcula o volume de um cilindro, acabou. Você não tem como safar, fazer uma regra de 3 maluca, puxar uma seta para lá e para cá, que não dá. Né? Então tem um toque aí. Né? Os sólidos geométricos caem muito e tem um monte de fórmulas relacionadas com eles. Né? Como é que se calcula o volume de um cilindro? Fala aí. É isso, né? Parecido com o volume de um prisma, é a área da base vezes a altura, só que você está numa situação particular em que a base ali é um círculo, né? Então o volume do cilindro é πr2h e o volume dessa coisa e o volume da manilha, ele é o volume do cilindro grande menos o volume do cilindro pequeno. A gente tem todas as informações aí? Tem, né? O raio do pequeno é 1, o raio do grande é 1,2, você tem a altura, então todas as informações estão disponíveis, né? Dá para a gente prosseguir com as contas aí na boa. Pois bem, você tem π vezes 1,2. Ih, rapaz. Vou tentar de novo. π vezes 1,2 ao quadrado, né? πr2 vezes a altura, que é 4, menos π vezes o rzinho ao quadrado, que é 1 aí, né? Vezes a altura ao quadrado, a altura, que é 4. E aí, para a gente poder ganhar tempo, né? Como eu já sei o gabarito de cabeça, eu vou falar o resultado da conta para eu também não ficar escrevendo tudo aqui. Essa continha aí dá 5,456. Tá. Ainda bem que o João Felipe passou os últimos 40 minutos falando sobre tecnologia, né? Isso me dá uma certa proteção. Dá 5,456... metros cúbicos. Tá dando para ver, eu acho, né? Meio cagado. Bom, para finalizar a questão, então eu não vou fazer a conta. Como cada metro cúbico de concreto aí custa R$10, para você saber quanto você vai gastar, eu acho que está óbvio aí o que tem que ser feito, né? Você vai pegar o volume em metros cúbicos de concreto e vai multiplicar pelo preço. Alguns alunos preferem fazer regra de 3 para esse tipo de coisa, mas é desnecessário, né? Você não precisa falar 1 metro cúbico custa R$10, 5,456 metros cúbicos custam tanto, né? Você multiplica direto 5,456 por 10 e o gabarito aí, opção D, né? R$ 54,56. Legal? Então, como eu disse, né? A questão em si é o de menos. O mais importante aqui é a lembrança de que o tema geometria espacial é um tema importante demais para o Enem. Certo? Deixa eu dar uma olhada no tempo aqui. Bom. A próxima questão é uma questão de probabilidade, também não poderia deixar de falar. Eu diria que probabilidade é o tema mais importante, né? Das questões de matemática que cobram conteúdo mesmo, né? Probabilidade é o que mais aparece. E probabilidade é a matéria mais difícil também, no sentido de que é um capítulo formado por vários pedacinhos
é uma matéria composta, né, de vários detalhes e todos eles já foram cobrados no Enem, né? Então, é um tema que é muito difícil de ser dominado de verdade pelos alunos, né? Então, é um assunto no qual os alunos demonstram muita insegurança. Essa questão que eu escolhi, não dava para falar de tudo, né? É sobre um tópico em especial dentro da probabilidade. Vou falar já já o que é. Bom, o texto é o seguinte: o controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual é a probabilidade desse cliente sair da loja com exatamente 2 aparelhos defeituosos? Pois bem, pessoal, o pedaço da matéria de probabilidade que é cobrado nessa questão aí é um pedaço chamado experimentos binomiais. Se você abrir um livro de matemática e for olhar essa matéria, chama experimentos binomiais. O que é isso, né? Do que se trata? Bom, em primeiro lugar, um experimento binomial é um experimento que, em geral, embora isso não seja obrigatório, pode ter 2 resultados possíveis. Então, você lança uma moeda para o alto, os resultados são cara e coroa. Você vai ter um filho, ele vai ser homem ou mulher. Você chuta uma questão do vestibular que é de múltipla escolha, você pode acertar ou errar, né? Só que, na verdade, o seu interesse não é em realizar esse experimento uma vez só. Todas essas probabilidades que eu falei são conhecidas. Se você joga uma moeda para o alto, cara e coroa é 50% e 50%. Se você vai ter um filho, homem e mulher, 50% e 50% também. Se você vai chutar uma questão do Enem, por exemplo, como tem 5 opções, você tem 20% de chance de acertar, 80% de chance de errar. Mas a ideia não é essa. A ideia é que você vai realizar o experimento muitas vezes e aí você quer saber qual é a probabilidade de ter tantos resultados de cada tipo. Exemplos. Se eu jogar uma moeda para o alto 10 vezes, qual é a probabilidade, por exemplo, de eu ter 7 caras e 3 coroas? Isso é uma pergunta um pouco mais difícil de responder. Se eu pretendo ter 7 filhos, por exemplo... Não. Se eu pretendo ter 3 filhos, por exemplo, tá bom no máximo, né? Qual é a probabilidade de eu ter mais homens do que mulheres, se eu quiser que eles tomem conta delas e tudo mais, né? Dá para calcular isso daí na boa. Se você chegar no Enem, né, e resolver brincar com a matemática, brincar com a probabilidade, se você quisesse testar, fechar os olhos, ninguém vai fazer isso, né? Obviamente ninguém vai fazer isso. Mas se você quiser chutar o Enem inteiro e entregar, qual é a probabilidade de você tirar a nota dos seus sonhos? Aliás, qual seria a nota dos seus sonhos? Quanto vocês ficariam satisfeitos em tirar no Enem? 150 seria um bom número? 160? 160, isso aí é medicina, né? Tá, 144 dá mais ou menos uns 80% da prova. Pois bem, essa pergunta pode ser posta. Qual é a probabilidade de você chutar o Enem inteiro e acertar 160 questões? Né? Dá para calcular. Você pode até gabaritar o Enem chutando, né? Mas a chance disso é muito, muito, muito baixa. Só para acabar com qualquer tipo de pensamento nesse sentido, cabe um dado concreto aí que é o seguinte. Na prova da UERJ, por exemplo, que tem menos questões, né, uma prova com 60 questões, se você chutar tudo ali, a probabilidade de você acertar 43, que é tirar um A, equivale mais ou menos à probabilidade de você ganhar 2 vezes seguidas na cena, jogando um bilhete só. Então, quer dizer, não faz sentido, né, você querer chutar o Enem lá e achar que vai dar tudo certo. Mas essas perguntas todas podem ser postas. Pois bem, olha o que fala aí essa questão, né? Se você compra um celular só, você não tem a garantia de que ele vai vir bom. Ele pode vir defeituoso. É claro que isso quase nunca acontece. A probabilidade dele vir defeituoso é baixa, né? 0,2%. Então você sabe que se você for na loja comprar um celular só, a probabilidade dele ter defeito é 0,2%, e embora não esteja escrito no texto, você sabe que a probabilidade dele tá bom, qual é? É o que falta para 100, né? 99,8%. Legal. Isso, como eu disse, se você comprar um celular só. Só que o seu interesse, como eu disse, não é comprar um só, é comprar vários. Você quer comprar 4 celulares. Quando você compra 4, várias coisas diferentes podem acontecer. Uma delas é 2 desses celulares virem bons e 2 desses celulares virem com defeito. Existe uma chance de que isso aconteça. E a pergunta é qual é a chance? Como é que você calcula essa probabilidade? Né? Pois bem, eu escolhi essa questão aí porque tem um erro que é frequentemente cometido em questões desse tipo, que já apareceram muitas vezes no Enem, que é o seguinte: o aluno tende a respeitar a ordem em que os objetos ou os resultados do experimento são a ordem que é proposta pelo texto, perdão. O que está escrito aí é o seguinte: qual é a probabilidade dentre os 4 aparelhos, né, você ter 2 defeituosos e aí você já infere e 2 bons. Então você fica com essa ordem na cabeça: 2 defeituosos e 2 bons, né? Defeituoso, defeituoso, bom, bom.
E aí, quando o cara vai fazer a conta, será? Vamos ver. Normalmente ele faz o seguinte, ó, a probabilidade de eu ter 2 celulares defeituosos e 2 celulares bons, né, calculada com os eventos nessa ordem, né, defeituoso, defeituoso, bom, bom, é dada por um produto de probabilidades. Cabe lembrar um pedacinho de matéria aqui, né? Você está falando de eventos acontecendo ao mesmo tempo, eventos simultâneos, ou então eventos sucessivos. É o famoso E. Né? Eu quero que o primeiro celular seja defeituoso, e o segundo seja defeituoso, e o terceiro seja bom, e o quarto seja bom. E a presença desse E aí te induz a multiplicar probabilidades. Como a probabilidade de cada um ser defeituoso é 0,2%, e a probabilidade de cada um ser bom é 99,8%, então a sua conta fica com essa cara aqui, ó. 0,2% ao quadrado vezes 99,8% ao quadrado. Né? É o defeituoso, defeituoso, bom, bom. E o padrão, que acontece com muita frequência, é os alunos acharem que isso que está escrito aí é a resposta. Né? Ainda bem que nenhuma das opções tem isso escrito. Né? E tem uma razão para a resposta não ser essa. Na verdade, esse raciocínio aí não está incorreto, mas ele está parcialmente correto apenas. Tem uma coisa aí que a gente ainda não levou em consideração. Vocês podem dizer o que está faltando considerar aí nessa conta? Isso, a palavra é essa, né? A palavra é permutação. Ninguém garante que quando você comprar os 4 celulares, eles vão vir 2 defeituosos e 2 bons nessa ordem que está aí, né? Desse jeitinho. Você pode ter 2 bons e 2 defeituosos, pode ser bom, defeituoso, defeituoso, bom. Então, esse eventão aí, que significa 2 bons e 2 ruins, ele pode se manifestar de várias formas diferentes. Significa que, muito implícito mesmo aí, né, nesse contexto, tem a presença de um outro conectivo, que é o ou. Né? Comprar 2 defeituosos e 2 bons significa isso aí, defeituoso, defeituoso, bom, bom, ou defeituoso, bom, ou bom, bom, defeituoso, defeituoso, e por aí vai, né? A presença do conectivo ou numa pergunta de probabilidade te induz a fazer um outro tipo de conta. Qual é? Somar probabilidade. Significa que, aparentemente, tem um montão de probabilidades aí para serem somadas, né? Só que quando você começa a fazer as contas, essas probabilidades são todas iguais. No sentido de que quando você troca essas letras de B, B, D, D de ordem, você só troca a ordem dos fatores ali, né? Mas o produto não muda. Então, ao invés de você ficar somando um monte de coisas iguais, o bizu aí é você calcular uma só. Então, é muito justo você prefixar a ordem dos resultados, como eu fiz aí. Mas depois você pura e simplesmente permuta. Aí a gente está entrando num outro pedacinho de matéria, né? Que é permutar elementos numa situação em que existe repetição. A pergunta é, esses 2 celulares defeituosos e esses outros 2 bons, eles podem acontecer, eles podem ser sorteados, comprados, em quantas ordens diferentes? Né? E a resposta para isso tem a ver com esse símbolo, vê se você reconhece. Ó. É a permutação de 4 elementos com uma repetição de 2 e outra repetição de 2. Como é que a gente faz essa conta aí, galera? Em primeiro lugar, é o 4 fatorial, aí você está supondo que é o que aconteceria se todas as letras fossem diferentes, né? Mas quando tem repetição, você divide pelos fatoriais dos elementos que se repetem, né? Essa conta aí dá 6, dá 24 por 4, que é 6. Então você vê que tem uma das opções aí, que é essa continha aí, né? Vezes 6, onde esse 6 aí indica que essa coisa, que é 2 celulares defeituosos e 2 bons, pode se manifestar de 6 formas diferentes. Todas elas com a mesma probabilidade, 0,2 ao quadrado vezes 99,8 ao quadrado de ocorrência. É isso, né? Então, o gabarito aí dessa questão seria a opção C, né? Tá lá. Canetinha maneira demais, essa canetinha aqui. Legal, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Bom, tá legal ainda. Né? Tenho 11. Então, dá para ir para a última questão. É uma questão que eu gosto muito. Por isso que eu deixei essa questão por último. É uma questão sobre juros e porcentagem. E o mais legal aí não é o fato dela ser sobre juros e porcentagem, não. É sobre uma das características da prova do Enem. Uma coisa que eu tenho conversado bastante com os meus alunos em sala é a seguinte. Quando você olha os editais de concursos anteriores ao Enem, eles listam um conjunto de matérias que você tem que estudar. Né? Os editais tradicionais, eles eram assim. O que cai na prova de matemática? Conjuntos, lógica, funções, trigonometria, probabilidade, geometria, blá, 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 e você tinha que estudar aquelas coisas para poder usar na prova. Né? No caso do Enem, os conteúdos que são cobrados, eles são divididos de uma forma muito diferente, né? Bem mais complexas. Eles são divididos em habilidades, competências e tem uma outra coisa chamada eixos cognitivos. Isso significa o seguinte, o MEC ou o governo, né, ele não espera que o aluno saia do ensino médio só sabendo certas coisas, tendo aprendido certos assuntos.
O que eles querem é um pouco mais ambicioso agora, né? É que você consiga usar as coisas que você aprendeu para se virar na vida, o que faz muito sentido. Então, um dos eixos cognitivos lá do Enem tem a ver com analisar situações, problema, e fazer propostas de intervenção na realidade, né? É essa a ideia. Na redação isso acontece muito. Nas aulas de redação, os alunos certamente ouviram falar disso. Mas como o próprio João Felipe falou, isso permeia toda a prova. Então também tem problemas de matemática que são assim, que não se resumem a você calcular coisas. Você tem que, no final dos seus cálculos, tomar uma decisão, né? Então tem duas questões diferentes do Enem, tem essa aí e tem uma outra que no final eu comento, que são basicamente o seguinte: tem uma situação financeira ali proposta, então tem um problema em que o cara tem uma certa dívida. Nesse problema que está aí, é um cara querendo comprar um terreno de outro, e as opções, as 5 opções, apresentam várias maneiras diferentes do cara comprar, né? E na outra questão, do cara quitar a sua dívida. Então você vai ter que analisar uma por uma, e aí, parênteses, né, nesse momento. Nas provas de matemática, não é típico você ter que analisar todas as opções de um problema para poder responder qual é a certa. O que você faz normalmente é olhar o enunciado, fazer um montão de contas lá, encontrar uma resposta, e só então você volta lá no gabarito para poder ver qual é a opção correta, né? No entanto, algumas vezes no Enem isso acontece. O fato de você ter que examinar opção por opção pode causar em você a impressão de que aquele processo vai demorar demais. E como você sabe que você só tem 3 minutos para resolver cada questão, pode ser que você fique com vontade de pular, deixar aquilo para o final e etc., né? Supondo que aquilo vai tomar muito tempo. Pode ser que as contas que você tem que fazer em cada opção sejam simples. Então, o simples fato de você ter que olhar as 5 antes de decidir qual é a certa, isso não significa que aquela questão é uma questão difícil demais ou demorada demais. Só é uma questão de matemática um pouco diferente do que você está acostumado a fazer, né? O enunciado aí é o seguinte: Arthur deseja comprar um terreno de Kleber, que lhe oferece as seguintes possibilidades de pagamento: pagar à vista por 55 mil, pagar a prazo, dando uma entrada de 30 mil e mais uma prestação de 26 mil para dali a 6 meses, pagar a prazo, dando uma entrada de 20 mil, mais uma prestação de 20 mil para dali a 6 meses e outra de 18 mil para dali a 12 meses da data da compra, pagar a prazo, dando uma entrada de 15 mil e o restante em 1 ano da data da compra, pagando 39 mil, e pagar a prazo, dali a 1 ano, o valor de 60 mil. Caiu ano passado, né, essa questão. Dá vontade de fazer? Não dá muita não, né? Não dá muita não. Mas, bom, vamos tentar pensar aí em qual é a melhor proposta para o cara. Ainda tem informação aí, ó. Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas avalia se não seria melhor aplicar o dinheiro do valor à vista, ou até um valor menor, em um investimento com rentabilidade de 10% ao semestre, resgatando os valores à medida que as prestações da opção escolhida fossem vencendo. Está embolando o troço, né? Após avaliar a situação do ponto de vista financeiro e das condições apresentadas, Arthur concluiu que era mais vantajoso financeiramente escolher que opção. Eu acho muito legal o Enem propor questões desse tipo, porque certamente em algum momento das vidas de vocês isso vai acontecer, né? Você vai chegar com dinheiro no banco lá, por exemplo, e você quer guardar o seu dinheiro, você quer investir. Você vai sentar com o gerente do banco e ele vai te apresentar um monte de opções. Então, você pode botar o dinheiro aqui na poupança, tem uma taxa de juros aí de 0,5% ao mês, você pode resgatar quando quiser, você não paga imposto de renda. Tem aqui o CDB, que tem uma taxa de juros um pouquinho melhor, mas quando você vai tirar o dinheiro, você paga imposto de renda. Pode botar num fundo DI, pode não sei o quê, e aí no final, embora o cara até vá te orientar, ele não vai decidir por você. Então tem muitas situações na vida em que você é apresentado a um problema que tem um montão de dados, um montão de opções, e você tem que tomar decisões. Eu acho que formar pessoas que sejam capazes de tomar decisões é uma coisa importante. E o Enem valoriza isso. Então, vários problemas de matemática já cobraram esse tipo de coisa, né? E como é que a gente encara isso daí na prática? Você viu, né? O cara pode comprar um apartamento à vista e ele pode parcelar de vários jeitos diferentes. Só que tem um detalhe muito importante que é o seguinte: se ele for parcelando, o dinheiro que ele tem na mão não está na casa dele. O dinheiro está no banco rendendo. Significa que se ele pagar uma prestação agora e a próxima for só daqui a 6 meses, o dinheiro que está com ele fica no banco. E nesses 6 meses o dinheiro rende. E o que o problema está tentando propor, você vai ver que é o que a gente vai concluir depois, é que isso pode ser uma situação mais vantajosa, no sentido de que se os juros do investimento, onde o seu dinheiro está, forem maiores do que os juros do financiamento do seu imóvel,
Então, o seu dinheiro guardado aumenta mais do que as prestações em relação ao valor à vista. Significa que o seu dinheiro rendendo, você consegue ir pagando o imóvel e consegue ficar ainda com um chorinho na mão. Então, você vai ver que na primeira opção, que é pagar o apartamento, o terreno, perdão, à vista, o cara dá 55 mil e ele ganha o terreno. E ele não tem mais um centavo no bolso dele. E dependendo do modelo de financiamento que ele escolher, como a grana dele está no banco crescendo, pode ser que ao final do processo ele consiga pagar o terreno e ainda ficar com algum no bolso. Essa é a ideia, né? Então o cara pode usar o dinheiro dele de maneira mais inteligente. Né? Parece que existe uma ideia de sonho da casa própria e tudo mais, parece que a melhor opção é chegar lá e empatar o dinheiro, né? Mas quando você bota o seu dinheiro todo numa coisa imobilizada, você está perdendo a oportunidade de deixar o seu dinheiro em outro tipo de investimento crescendo. Então, a ideia da questão é discutir essa comparação aí. Bom, lá vou eu de novo me arriscar na canetinha. Né? Deixa eu voltar aqui no slide anterior. Já estou ficando craque. Bom, a primeira opção é pagar à vista por 55 mil, não tem muito o que falar, né? Ele dá o dinheiro todo dele, ganha o terreno, e aí, no final das contas, não tem R$1 no bolso. Né? Para a segunda opção, ele paga uma entrada de 30 mil e mais uma prestação de 26 dali a 6 meses. Né? Tem um esqueminha, cara, que é muito legal para você representar processos financeiros assim, né, que envolvem financiamento, que envolvem parcelas, coisas que estão rolando ao longo do tempo, que é uma coisa que tecnicamente chama de fluxo de caixa. Você não precisa saber o que é isso. Mas significa representar os valores envolvidos no problema usando uma espécie de linha do tempo. Então, nessa opção 2, aí, você pode fazer a conta do seguinte jeito. Ó. Você desenha aí uma linha do tempo. Tá aí, e eu vou desenhar com setas para baixo, em datas diferentes, todos os pagamentos que esse cara tem que fazer. Né? Então, o que está sendo dito aí é o seguinte. Na data 0, ele tem que pagar uma prestação de 30 mil, né? E 6 meses depois ele tem que pagar mais uma prestação, dessa vez de 26 mil. Lembra que ao longo desses 6 meses, tem quanto tempo, Rafa? Opa, vai acabar. Ao longo desses 6 meses, o dinheiro dele está no banco e, portanto, rende 10%. Né? O processo é o seguinte, ó, o cara tem 55 mil, então, eu vou botar para cima ali o que ele tem. E ele paga essa primeira prestação, essa entrada de 30 mil. Né? Quando ele paga, ele fica com um saldo, fica com dinheiro na mão ainda, esse dinheiro guardado no banco. Tem um saldo aí, ó, de 25 mil reais, certo? Bom, esse saldo fica parado por 6 meses e durante esses 6 meses tem um rendimento aí de 10%, né? Segundo o próprio problema disse. Ó, render 10% em dinheiro significa render R$2.500. Significa que lá no momento de pagar a segunda parcela, 6 meses depois, o cara não tem mais 25, né? Aqueles 25 viraram 27.500. E aí ele paga os 26 mil e ainda fica com um saldo final de R$1.500. Deu para entender o que a questão quis dizer? Para esse cara, é melhor financiar, né? Nessa segunda opção em relação à primeira. Porque ele parcela, paga tudinho, fica com o terreno do mesmo jeito e no final ainda bota R$1.500 no bolso. Então, como eu não tenho tempo, né, para todas as opções, eu vou direto para o gabarito. A opção 4 aí, essa opção 4 ela tá meio na cara, porque acontece uma coisa que não deveria. Né? Se você olhar, o cara paga prazo dando uma entrada de 15 mil e o restante em 1 ano da data da compra pagando 39. Você percebeu o que aconteceu aí de muito óbvio, que o Enem deu mole para você a questão? A soma das parcelas é menor do que o valor à vista do terreno. Né? Então, essa opção aí salta muito aos olhos. Né? No fundo, quando você fizer as contas caso por caso, você vai ver que realmente a opção 4 é a melhor aí para o cara. Então, aquele modelinho de linha do tempo serve muito bem para você representar esse tipo de situação. Você tem tanto, paga, rende, paga no final, quanto sobra. Bom, como eu estou a 44 segundos de estourar a aula, eu acho que eu até roubei um pouco do tempo das dúvidas das pessoas de casa. Queria agradecer e deixar um abraço para todo mundo. Desejar muito boa sorte. A gente trabalhou demais esse ano. Demais. Teve muito suor aí, desde fevereiro até hoje. Né? Mandar um abraço para a galera de casa. Eu estou muito confiante. Sinceramente, eu estou muito confiante em relação aos nossos resultados esse ano. Estou achando que a gente vai destruir esse Enem aí. Um abraço, galera. Até mais.